Então, boa tarde a todos e todas que nos assistem hoje. Boa tarde, Raquel. É um prazer receber você aqui no IERB. Eu vou passar a palavra para você, né, Joper, para fazer a abertura e depois eu apresento a Raquel. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos e todas. É com enorme contentamento, com imensa alegria que nós damos início a mais uma edição de um projeto que já é um sucesso concreto. Nossa Escola de Governo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, nosso IERB, se sente muito honrado de estar ombreado junto à nossa Secretaria-Geral de Administração, à frente desse projeto que tem como foco primário, nosso café literário, de fomentar sempre a qualidade de vida. A qualidade de vida no trabalho, a qualidade de vida no âmbito também pessoal, familiar, enfim. Que tenhamos a melhor qualidade de vida possível. E por isso trazemos sempre para a literatura a reflexão de questões centrais da nossa existência. A nossa existência, que não é segredo para ninguém, não é permeada apenas de momentos felizes. Quem dera, se tivéssemos diariamente apenas momentos de alegria, de sorrisos. Nem todo dia é dia de pão quente, todos nós sabemos que a vida não raro apresenta pedras, obstáculos que devem ser superados. Ou pelo menos nós tenhamos forças para lutar contra os desafios que nos são apresentados. Pois bem, hoje nós não poderíamos ser mais felizes, e aí o mérito total da doutora Patrícia Carvão, de convidar a Raquel, de trazer para a reflexão, logo no mês de outubro, um tema que é tão caro e tão importante para a saúde e para tantos destinos. A Raquel, através da sua obra, aliás, desde logo, a cumprimento, dizendo que o Ministério Público abre as portas de forma muito honrosa a você, a minha querida amiga Raquel Galiza, porque, através da obra da Raquel, ela demonstra ser uma pessoa de imensurável coragem, uma pessoa de uma fé inquebrantável na vida e que nos inunda de esperança, de fé realmente, de que muitas vezes, apenas diante das adversidades, nós conseguimos extrair forças que julgávamos que não detínhamos. Quando eu soube da existência desse café literário acerca da obra da Raquel, logo me veio à mente as lições da corrente filosófica do estoicismo, Epicteto, enfim, no sentido de que, basicamente, todos nós sabemos que nada está absolutamente sob nosso controle na vida. Por mais que alguns de nós, em algum momento da vida, tenhamos a ilusão de que controlamos destinos, não controlamos nem os nossos, nem de nossos filhos, nem de nossos amigos, enfim. Nós não temos. E essa sensação de que você tem que controlar, muitas vezes é fonte de angústia, de tristeza, de depressão, enfim, de uma série de sentimentos e de mazelas, a própria saúde, seja ela física, seja ela emocional. Então, nós temos que ter, desde o estoicismo se tem essa precisa percepção, que mais ou menos ali 50% da sua vida você controla. Né? Você controla o que, basicamente, se você vai comer alface ou banha, você tem o controle se vai comer uma bolacha de chocolate ou um pouco de aveia. Enfim, isso está no seu controle. Se você vai fazer uma atividade física ou não, isso está no seu controle, claro, se você puder fazer. Não é o meu caso, por exemplo, que tenho atualmente uma dificuldade ortopédica. Enfim, mas há coisas completamente fora de nossa gestão. E nós temos que ter essa percepção. Primeiro, para sermos responsáveis sobre aquilo que nós temos controle.
E muitas vezes nós negligenciamos. Tão focados em questões que escapam à nossa ingerência, que acabamos negligenciando o cuidado que temos que ter com aquilo que nos realmente compete gerir. E, ao mesmo tempo, ter a percepção de que 50% das coisas de nossa vida estão absolutamente fora de nosso alcance. Elas ocorrem porque, eventualmente, têm que ocorrer. E nós temos que não só aceitar, e aceitar não é se resignar, não é ter a passividade, mas é ter a sapiência de entender aquilo como algo que não está ao seu controle, mas que, ao mesmo tempo, lhe atribui o poder de se comportar de uma forma ou de outra diante da adversidade. Em outras palavras, eu não posso controlar, por exemplo, uma doença grave que surja na minha vida, mas eu posso escolher a forma com a qual eu vou enfrentá-la, a forma com a qual eu vou caminhar diante daquele revés. Então, essa grande lição de esperança, de inspiração, é trazida pela Raquel em sua obra. Nós agradecemos muito, agradecemos a ela, agradecemos a doutora Patrícia Caron, que é a grande idealizadora, a grande entusiasta do projeto Café Literário. Agradecemos ao Núcleo de Saúde Ocupacional, à Campestre, a toda a equipe, a valorosa equipe que cuida da saúde mental e física do Ministério Público Fluminense, enfim, a todos que, de alguma forma, têm participação direta ou indireta nesse belíssimo projeto. Então, eu torço, e tenho certeza que isso ocorrerá, que a Raquel nos traga uma tarde de muita esperança, de muita reflexão e de fomento à vida. Uma verdadeira celebração à vida da sua obra. Parabéns por ela e muito obrigado por compartilhar a grande mensagem que ela trazia. Então, no mais, eu desejo a todos uma tarde muito esperançosa e que o IERB seja sempre essa casa, não só de conhecimento, mas também de união e de partilha. Tudo de bom, gente. Então, antes de passar a palavra para a Raquel, eu agradeço novamente a sua presença. A Raquel já esteve aqui com a gente, acho que tem uns 2 anos, não é? Foi em 2022 e ela, assim, gentilmente também aceitou o convite. Ainda, acho que não era no formato café literário, porque não fazíamos ainda dessa forma. Mas ela deu uma palestra aqui muito bacana, muito especial, que ela fala sobre a experiência dela. E eu acho que lembrei quando chegou aqui esse ano, né? Pensei no Outubro Rosa, porque naquela época você também não tinha escrito livro ainda. E aí, quando eu soube que ela já tinha essa obra, eu lembrei imediatamente de trazê-la para o Café Literário, né? E conseguimos combinar para o mês de outubro. O Café Literário, não sei se todos aqui conhecem, ele acontece cerca de uma vez por mês, às vezes tem meses até que a gente consegue fazer mais de um. E é uma proposta dentro do cuidado com a qualidade de vida no trabalho, uma proposta da gente se encontrar, da gente se reunir, da gente dar uma respirada na rotina pesada de trabalho. E esse cuidado, esse encontro, essa conexão que a gente forma faz parte do cuidado com a saúde mental. Então, fica tudo interligado. Então, agradeço a todo mundo que veio hoje. Tenho certeza que a gente vai sair daqui inspirado pela sua obra. E dentro do que o Joper também falou, é importante a gente falar sobre as adversidades da vida, porque eu acho que muito do adoecimento mental advém dessa fantasia coletiva que, se você fizer tudo certo, a sua vida vai dar certo e você não vai ter nenhum problema. Eu acho que isso adoece hoje mais ainda com a questão das redes sociais, do Instagram, né? Porque a vida é dura.
A vida é difícil, a vida tem adversidades. E saúde mental não é a gente estar bem o tempo todo, a gente estar feliz, mas é como a gente lida com os desafios que a vida nos apresenta. Então, a Raquel está aqui para falar um pouco de uma situação de extrema adversidade que ela passou na vida dela e como ela conseguiu lidar com isso, né? A Raquel, vou ter que botar meu óculos aqui para poder ler. Você ainda trabalha na Petrobras? Deixa eu ler aqui. Vou ler a biografia dela aqui. A Raquel é carioca, que desde pequena é apaixonada pelas artes, especialmente pelo desenho e a fotografia. É engenheira civil, formada pela Universidade Federal Fluminense, gestora de equipes há 15 anos na Petrobras, não é? Agora ela também trabalha como mentora de carreira, palestrante e autora. Criativa, curiosa, colorida. Eu gostei dessa descrição. Está sempre em movimento e adora viajar, beber um bom vinho e praticar atividades ao ar livre. Aos 32 anos, o diagnóstico de câncer de mama abalou suas estruturas, mas a fé e a coragem para viver acompanharam Raquel até a cura. Com o intuito de ajudar outras mulheres, 12 anos depois, a autora compartilha sua jornada de superação e vitória no livro, que ela vai conversar com a gente hoje, Tudo Vai Bem Aqui no Peito. Como superei um câncer aos 32 anos. Então, Raquel, bem-vinda mais uma vez aqui ao Ministério Público, ao IERB, e vou passar a palavra para você dividir um pouquinho com a gente tudo que você traz aí no seu livro. Eu vou desfazer aqui a mesa, né? Aqui o formato, né? Que o doutor Joper tem um outro compromisso. Aí vou chamar a doutora Maria Eugênia, que é a nossa médica do Núcleo de Saúde Ocupacional. Aí vocês fazem uma troca. Muito obrigada, tá, Joper, por ter vindo. Oi, Maria Eugênia. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer recebê-la. Na verdade, é uma honra a gente poder ter... O Outubro Rosa é uma data muito importante, a gente todos os anos faz campanha, a gente vai ter palestra, mas ter uma pessoa como a Raquel, que passou por isso e que vai contar para a gente, eu acho que é a coisa mais importante, né? Porque quando a gente fala em patologia, a gente tem que olhar o lado positivo. E o lado positivo é que, se a gente fizer os exames adequados, a cura dos tumores iniciais fica em torno de 95%. Então, é isso que a gente tem que olhar, e é para isso que a gente faz campanha, e é para isso que a gente abraça essa causa. Não vou me demorar, porque a estrela do dia é a Raquel, e eu só vou agradecer mais uma vez a doutora Patrícia e a Raquel pela presença. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Estou vendo que a gente tem um público aqui essencialmente feminino, mas fico feliz de ter a presença de alguns homens aqui, porque eu entendo que esse assunto é um assunto que é importante para todas as pessoas, né? Porque mais do que falar de câncer, de prevenção do câncer, nós vamos falar de autocuidado, né? E isso é importante para todo mundo. Eu gostaria de começar agradecendo ao doutor Alexandre, à doutora Maria Eugênia, à doutora Patrícia pelo convite, ao Gustavo por toda a organização, por me receberem novamente nessa casa, né? Como a doutora Patrícia disse, é a segunda vez que eu venho aqui. Vim a primeira vez em 2022 para falar para um grupo muito especial de mulheres. E foi um momento de muita troca, de muita emoção, de muitos depoimentos. E, se me permite, Patrícia, assim, mais recentemente, a doutora Patrícia me deu um retorno, né, de que uma pessoa que assistiu à palestra foi procurar atualizar os seus exames, foi procurar um médico e descobriu um câncer de mama por conta da palestra que eu fiz.
Então, eu entendo que, naquele dia, eu cumpri o meu propósito de levar essa mensagem da prevenção e do autocuidado, pelo menos para essa pessoa. E eu espero que eu consiga fazer isso hoje também com vocês, né? E espero de coração que ela esteja bem curada e recuperada, né? Gostaria de agradecer também, especialmente aqui, a presença da minha mãe, das minhas amigas que estão aqui, que são parte da minha rede de apoio, são as pessoas que me sustentam, que me ajudaram e me ajudam, tá? Então, vamos lá, gente. Eu vim hoje falar desse livro, Tudo Vai Bem Aqui no Peito. Esse livro ele foi lançado em setembro do ano passado, tá? Em outubro, eu passei por uma experiência ali muito diferente. Eu sou engenheira, eu trabalho, enfim, numa empresa do setor de óleo e gás, né, na Petrobras, e vivo nesse mundo. E pela primeira vez eu escrevi um livro e saí em muito podcast, em revista, em Instagrams. Assim, foi um momento ali muito diferente para mim, muito desafiador. Um momento popstar, assim, total. Me tirou totalmente ali da minha zona de conforto, né? E esse livro ele trata dessa história que foi esse câncer, e ele está dividido em 3 partes: antes, durante e depois, tá? E nesse papo a gente vai percorrer um pouco essas fases, trazendo algumas reflexões a partir da minha experiência, tá? E eu queria começar trazendo o contexto da minha vida naquele momento, lá em 2012, com 32 anos, porque eu acho que o contexto ele ajuda a contar essa história. E eu queria ler um trecho do livro para vocês. Não, acho que deu. Vamos lá. Era 2012 e eu tinha acabado de completar 32 anos. A vida estava naquele ritmo acelerado de quem quer conquistar o mundo. Havia comprado meu primeiro apartamento recentemente, fiz uma grande obra e fui morar ainda com pouquíssimos móveis. Estava ansiosa para ocupar o meu lugar. Na época, vinha trabalhando intensamente e sobrava muito pouco tempo para alguns cuidados comigo. Em maio de 2012, por exemplo, eu fui a uma consulta ginecológica como parte dos exames periódicos do meu trabalho. E, nessa ocasião, a médica me pediu uma ultrassom de mamas e eu engavetei. Tinha muitas restrições alimentares. Verdura se resumia a alface, legumes a cenoura e batata, frutas a banana e alguns sucos. E eu tenho uma grande amiga que ela dizia que na minha caixa a fruta era quadrada, fazendo menção aos sucos industrializados de caixinha. Descrevendo esse contexto, reflito sobre minhas prioridades e escolhas da época. Hoje, acredito que às vezes a gente aperta alguns interruptores ali no nosso corpo, ou seja, nossos hábitos e nosso estilo de vida, creio eu, que podem antecipar ou postergar certos resultados. Mas aos 32 anos eu não pensava dessa forma. Então, esse é um trecho que está no livro, no Antes, né? É a primeira parte do livro. E eu quis trazer esse contexto para mostrar que era um momento, eu era uma mulher de 32 anos, trabalhando muito, me alimentando mal, eu era sedentária. Eu não tinha como prioridade alguns cuidados comigo, como, por exemplo, exames, né, alimentação. Às vezes ficava sem almoçar, às vezes almoçava um salgado, um sanduíche. E naquele ano, em dia 31 de julho, é engraçado que tem datas assim que a gente não esquece na vida, né? Assim, eu acho que eu posso ter 100 anos que eu não vou esquecer dessas datas. No dia 31 de julho, eu cheguei em casa do meu trabalho, tirei a roupa, tomei um banho e fiz algo que eu tinha o hábito de fazer, que era o autoexame das mamas. Não aquele passo a passo, mas eu tinha o hábito de apalpar as mamas. Eu tinha muita displasia mamária, então eu tinha muito nódulo na mama. Deitei na cama, fui assistir alguma coisa e comecei a palpar. E só porque eu estava deitada, eu conseguia palpar esse nódulo, porque ele era muito profundo. E como deitada a mama espalhou, eu consegui tocar esse nódulo. E aí eu entendi ali
que tinha alguma coisa errada, porque, assim, apesar desse contexto que eu trouxe para vocês, de uma vida estressante, uma vida sem alguns cuidados naquele momento, tinha uma coisa que eu tinha, que era o conhecimento em relação ao meu corpo, né? Então, esse é o primeiro recado que eu gostaria de deixar para vocês. Assim, a gente precisa conhecer o nosso corpo. A gente precisa tirar a roupa, se colocar diante do espelho. A gente precisa palpar o nosso corpo. A gente precisa não banalizar aquilo que a gente encontre de diferente. Uma pintinha, uma mudança de textura, um carocinho, alguma coisa que a gente sabe que não estava ali, né? E foi por isso, né, eu digo que foi por isso que eu tive a possibilidade de estar aqui hoje, porque eu consegui identificar aquele nódulo por meio desse autoexame. Tá? Ele parecia, era como se tivesse um carocinho de azeitona dentro do meu seio. Assim, era exatamente isso. Ele era durinho, ele não doía, e ele não estava ali. Né? Então, eu fui à minha médica, isso foi dia 31 de julho de 2012. No dia 6 de agosto, eu estava no consultório da minha médica, fazendo um exame. E ali se consolidou a certeza de que tinha alguma coisa errada e que eu teria dias difíceis pela frente. Porque ela não disse para mim, Raquel, não é nada. Né? Ela falou, olha, temos que investigar mais a fundo e quero que você tenha urgência aí nos exames. Ela me pediu uma série de exames de sangue, exames de imagem, e dali eu já saí para fazer uma biópsia no encaixe. Algumas semanas depois, eu recebi o diagnóstico com nome, sobrenome. Eu tinha um carcinoma ductal infiltrante, que é um tipo de câncer muito comum entre as mulheres. E no dia 6 de setembro, um mês depois daquela consulta, eu estava dando entrada num hospital para fazer a cirurgia. Né? Essa cirurgia ela levou 11 horas, foi uma cirurgia que acabou de madrugada. Foi muito cansativo para todo mundo, para minha família e meus amigos que estavam do lado de fora esperando, para os médicos que estavam me operando. E uma coisa para mim, né, na minha apresentação foi falado que eu sou engenheira civil, e essa cabeça pragmática, matemática e exata, ela às vezes me ajuda, mas ela às vezes me traz alguns problemas. Assim, para mim foi muito difícil lidar com a falta de exatidão da medicina. Né? Porque para uma engenheira 2 mais 2 vai dar 4, né? Ninguém vai dizer que pode dar 5, pode dar 6, pode dar 7, não é isso? E eu dei muito trabalho para minha médica, assim, minha mãe sabe disso, eram longas conversas, porque eu precisava entender aquilo. Porque tinha um plano A, mas podia ter um plano B, um plano C, um plano D, né? E durante a cirurgia iam avaliar, enfim, a área, iam fazer uma patologia ali no tumor durante a cirurgia, e aquilo ali ia determinar como é que a cirurgia ia seguir. Eu entrei na cirurgia como plano A, a retirada de um quadrante da mama, então uma parte da mama, para depois reconstruir. E quando eu acordei, eu soube que tinha sido retirada toda a minha mama esquerda. Né? Todo mundo estava muito temeroso ali de como é que eu ia receber essa notícia, mas aí o meu lado engenheiro me ajudou, e eu entendi que eu tinha um problema e essa era a solução. E aquilo foi necessário para a manutenção da minha vida e da minha saúde. Então, naquele momento, eu consegui entender, internalizar aquilo e seguir em frente. Né? Foi uma recuperação assim, muito difícil, porque é uma cirurgia muito invasiva, é uma cirurgia que requer uma disciplina muito grande para que se tenha uma boa recuperação, uma boa cicatrização. Depois dessa cirurgia, eu um dia acordei, 15 dias depois da cirurgia, eu acordei com uma dor nas costas. E era muito comum ter dores musculares, porque eu ficava muito parada, né? A posição de dormir era ruim, muito curativo. Entendi que era uma dor muscular. Eu tinha uma consulta com o meu cirurgião plástico naquele dia. E no caminho
para essa consulta, essa dor começou a se intensificar muito. Eu comecei a ter febre, a febre começou a aumentar muito. Quando eu cheguei no consultório dele, eu praticamente já não estava mais respirando. Ele me passou na frente de todo mundo, me deu um primeiro socorro, me mandou para o hospital e eu tive um diagnóstico de embolia pulmonar. Eu ainda estava com curativo, estava com ponto, e minha mãe vai lembrar disso. Assim, eu cheguei no hospital de salto alto, de batom vermelho, com cabelo solto, e assim, muito frustrada, porque eu não esperava voltar para o hospital, eu tinha outros planos para aquele dia. E foi uma coisa assim que eu não tinha a menor ideia do que era uma embolia pulmonar. Eu cheguei, quando tive esse diagnóstico, já me botaram sentada numa cadeira de roda, não me permitiram nem ir ao banheiro andando. Quando eu vi, eu já estava deitada numa maca, entrando numa UTI. E eu lembro que, quando abriu a porta do elevador, que eu cheguei no andar da UTI, tinha uma acompanhante de uma paciente, virou e falou assim: "Ih, olha a Vanessa da Mata", porque eu estava toda de batom, argolão e com aquela roupa de hospital. Assim, foi muito difícil também, porque eu já estava lidando com a recém-descoberta do câncer, e lidar com essa embolia, que foi algo que me pegou de surpresa, que eu desconhecia totalmente o que era, me trouxe muito medo. E foi também algo que, para mim, eu acho que foi tão difícil quanto lidar com o câncer, porque assim, eu percebi ali a minha vulnerabilidade, sabe? Então, fiquei internada uma semana na UTI, tive que tomar anticoagulantes por algum tempo, mais de um ano, porque o próprio tratamento ele poderia, enfim, causar algum risco de uma nova embolia. Passado isso, eu não precisei fazer radioterapia, eu fiz quimioterapia. Eu fiz quimioterapia de novembro de 2012 até março de 2013. Eu perdi os cabelos, e vocês devem conseguir imaginar o que é para uma pessoa e para uma mulher, sobretudo, e para uma mulher como eu, que assim, o cabelo é uma grande marca, né? O que significa perder os cabelos, assim, eu perdi as sobrancelhas, perdi os cílios, eu engordei bastante, eu fiquei bastante acima do peso, eu fiquei muito abatida, mas eu nunca me entreguei. Nunca, nunca. Né? E foi um momento que eu precisei utilizar de todas as ferramentas e todas as potências que eu carregava comigo e que talvez eu nem tivesse noção, sabe? Nesses momentos de dificuldade, né, a gente entende a necessidade da gente abrir essa caixa de ferramentas e a gente botar essas ferramentas na mesa, botar essas ferramentas para jogo, né? Porque é o que a gente tem. Então, eu sou uma pessoa muito criativa, né? E eu usei muito dessa criatividade. Eu, depois de perder os cabelos e sem uma mama, acima do peso, isso tudo, eu resolvi fazer um ensaio sensual. Porque eu precisava gostar daquele corpo. Porque a gente também só cuida do que a gente vê. A gente não cuida do que a gente não vê. E eu precisava ver o meu corpo. Eu precisava olhar para o meu corpo e aceitar ele daquela forma transitória que ele estava, sabendo que eu ia recuperar pelo menos parte, né, daquilo que eu tinha perdido. Então, esse ensaio sensual ele foi terapêutico para mim e eu recomendo para todas as pessoas que façam, porque eu me olhei e eu me achei bonita, eu me achei sensual, apesar de tudo que estava acontecendo comigo, apesar daquele corpo tão transformado, aquele corpo tão cansado, tão cheio de cicatrizes naquele momento. Né? Então, eu também, durante a quimioterapia, eu tive mais uma internação por uma infecção intestinal, a minha imunidade baixou muito. E eu ainda comia na rua, mas escolhendo muito bem restaurante, escolhendo muito bem o que eu ia comer, não comendo nada cru. E ainda assim, eu tive uma infecção intestinal. Então, a partir dali, eu resolvi que eu não ia mais comer na rua.
Então, se eu tinha algum evento, alguma coisa, eu levava a minha comida. Ou então eu passei a fazer almoços temáticos em casa. Então, eu me fantasiava, minha família se fantasiava, a gente decorava a casa, a gente escolhia o cardápio, viajava bastante, eu entendi, eu fazia sessões de quimioterapia a cada 21 dias, então eu comecei a entender o funcionamento do meu corpo naquele momento. Na primeira semana, eu ficava muito mal, eu ficava com muitos efeitos colaterais. Nas outras 2 semanas, parecia que nada tinha acontecido. Então, eu comecei a entender essa dinâmica e ali eu também aprendi a respeitar o meu corpo. Eu aprendi a olhar para ele, entender, conversar com ele e respeitar, entender o que ele precisava. Então, eu chegava da quimioterapia, eu já sabia que eu não ia ficar bem. Eu deitava e ficava esperando acontecer o que tivesse que acontecer, né? Comendo o que eu conseguia comer, enfim, respeitando aquele momento. Durante a quimioterapia, eu tive um efeito que é muito incomum, que é uma fotofobia. Eu passei 3 dias com uma venda nos olhos, porque eu não conseguia olhar para nada claro, nada branco. Eu não conseguia olhar para nenhum tipo de tela, televisão, computador, celular, nada. Então, eu tinha que fazer absolutamente tudo vendada, né? Eu lembro que minha mãe botou um papel colado na janela, botou um lençol para que não tivesse nenhum tipo de claridade, porque eu ficava muito enjoada, aquela luminosidade, aquela claridade me faziam muito mal. Então, foi um momento que eu tive muito tempo de olhar para dentro, sabe? Eu tive muito tempo de refletir, eu tive muito tempo de me transformar, de pensar nas minhas escolhas e de entender o que eu queria para mim dali para frente, né? Eu tive muito apoio, eu tive o privilégio de ter uma família muito presente, de ter amigos muito presentes, de ter condições de buscar uma boa alimentação, buscar o apoio de bons médicos. A escolha desses médicos, para mim, foi muito importante, porque eu não entendo nada de medicina, então é um momento que a gente precisa confiar a nossa vida àqueles profissionais. Então, eu tentei me cercar de pessoas que me passavam confiança, mas, por outro lado, eu ficava muito angustiada de, assim, então eu estou de braços cruzados e tenho que esperar ser demandada aqui e alguém mandar fazer alguma coisa. E aí eu entendi que eu podia ter um protagonismo, né? Eu entendi que eu também tinha o meu papel ali, de cuidar da minha saúde mental, né? Que a gente estava falando aqui, de cuidar do meu corpo, de cuidar da minha alimentação, de aprender os meus limites. E foi aí que eu me senti fazendo parte da cura também, do tratamento também. Eu fiquei afastada do trabalho 1 ano e 8 meses e foi interessante porque assim, eu não tinha a menor noção do que viria pela frente. Eu saí do trabalho, eu deixei um casaquinho em cima da cadeira e falei, volto daqui a 1 mês. Voltei 1 ano e 8 meses depois. Eu, depois dessas sessões de quimioterapia que terminaram em março de 2013, eu fiz mais 3 cirurgias. 1 ano depois da minha cirurgia de retirada da mama esquerda, eu resolvi tirar a mama oposta preventivamente. Foi uma escolha totalmente pessoal, minha. Durante o meu tratamento, a minha avó descobriu um câncer de mama, então isso também pesou para que eu fizesse essa escolha. Então, tirei essa mama, depois fiz mais 2 cirurgias reparadoras para colocação de prótese e outros ajustes na mama. E, além disso, porque esse câncer que eu tive ele era alimentado por estrogênio e progesterona, por 2 hormônios. E como esses hormônios faziam esse câncer crescer, eram os hormônios que alimentavam esse câncer, eu precisei inibir esses hormônios, porque com 32 anos eu ainda produzia muito desses hormônios. Então, eu tive que fazer, como um tratamento adjuvante, uma inibição hormonal de estrogênio e progesterona,
Mas como eu tinha tido embolia pulmonar, eu não podia usar o medicamento apropriado para a minha idade. Então, eu tive que usar, porque tinha risco de, né, o medicamento apropriado para a minha idade podia provocar ali uma nova trombose. Então, eu tive que usar um medicamento para mulheres na menopausa já. E como eu não estava na menopausa, eu tive que usar uma injeção que me deixava na menopausa. Então, dos 32 aos 40 anos, eu fiquei numa menopausa induzida, sentindo todos os efeitos que vocês possam imaginar de menopausa. Todo mês, durante esses 8 anos, tomando essa injeção e tomando um comprimido, né? Enfim, em 2021, durante a pandemia, eu tive alta do oncologista. Então, hoje, eu faço um acompanhamento, como qualquer outra mulher deve fazer, né, anual, com a minha mastologista. Eu hoje não preciso mais do oncologista. Nesse tempo, graças a Deus, nenhum problema de saúde, nada relacionado ao câncer. E depois eu comecei a retomar a vida, né? Foi de 2012 a 2014, um pouco mais reclusa, cuidando de mim, passando por muitas transformações. E foi muito difícil. Assim, para vocês terem ideia de como era a minha sensação, é como se eu estivesse num reality show, tipo um Big Brother. Eu fiquei trancada 2 anos, quase 2 anos, e quando eu saí, assim, quem eu sou, o que está acontecendo, né? Foi muito difícil esse retorno para mim, porque eu não era mais a mesma pessoa. As coisas que cabiam na minha vida antes já não cabiam mais, coisas e pessoas, né? Os meus hábitos eram outros, então, assim, como é que eu ia inserir esses hábitos ali na minha rotina, voltando a trabalhar? Então, foi muito difícil essa reinserção, assim, mas eu tive muito acolhimento para isso. E uma coisa que eu aprendi durante esse período foi sobre a falta de controle, que foi falado aqui pelo doutor Alexandre. Parece até que a gente combinou, né? Eu, aos 32 anos, eu achava que eu tinha o controle, né? Eu não achava que ia acontecer comigo. E quando a gente acha que não vai acontecer com a gente não olha para aquilo, a gente não faz nada, porque está sob controle, né? E quando eu entendi que não há controle, eu digo que foi aí que eu passei a estar no comando, né? Porque foi aí que eu tomei a frente e falei, eu vou me cuidar, né? Eu vou me prevenir. Então, eu queria ler um trecho para vocês do livro que fala justamente sobre isso. Foi interessante entender um pouco mais da vida e perceber de forma gradativa nossa falta de controle sobre ela. Entender sobre a finitude, estando diante de uma doença tão grave, fez com que eu quisesse me cuidar cada vez mais. As coisas não acontecem só com os outros, acontecem com a gente também. E hoje isso parece muito óbvio, né? Então, foi muito importante, eu acho que foi uma das maiores lições que eu tive. E é algo que eu gostaria de deixar aqui para vocês. A gente não tem o controle. Então, a gente precisa andar na frente. A gente precisa se prevenir, a gente precisa se cuidar, a gente precisa olhar, né? Mais uma vez, a gente só cuida do que a gente olha. E essa, eu acho que foi uma das grandes lições que eu aprendi com muita dificuldade, porque esse não era o meu modelo mental, né? Isso não é uma coisa natural para mim, não é natural para mim não querer controlar, né? Mas foi muito importante esse aprendizado, né? Eu mudei totalmente de hábitos e também foi um caminho. Eu era uma pessoa sedentária. E aí, em 2014, quando eu concluí os meus tratamentos, a minha médica dizia para mim, Raquel, você tem que fazer atividade física. Atividade física é remédio, né? É remédio para qualquer um. E eu já tinha conseguido implementar muitas mudanças na minha vida, mas essa eu não conseguia.
E eu sofria muito por isso, eu me culpava muito por isso. Falei, caramba, eu tive um câncer, será que eu não aprendi, né? Será que nem isso vai me fazer levantar da cama e fazer uma atividade física? E aí, de 2014 a 2016, eu busquei, nunca dava certo, entrava e saía da academia, entrava e saía das atividades, fui fazer tudo que vocês possam imaginar. Até que, em 2016, eu me encontrei uma atividade, comecei a fazer. De 16 a 19, ainda foi uma coisa assim, muito inconstante, com altos e baixos. Então, vejam, assim, a gente está falando de, sei lá, 5 anos aí, né, para eu conseguir ter esse hábito. E 2019 eu realmente engrenei. Hoje eu faço atividade física 6 vezes na semana. Não vou dizer que eu levanto todos os dias da cama assim, super motivada, né, mas eu vou porque eu lembro do que eu passei, e isso é uma coisa importante. Eu não viro essa página, eu faço questão de não virar essa página, porque é muito importante manter essa página ali para eu lembrar de todos os compromissos que eu assumi comigo. E quando eu estou rateando, quando eu estou pisando na bola, quando eu estou saindo do caminho que eu estabeleci para mim, eu olho para essa página da minha vida e eu lembro que eu tenho que voltar, né, para os compromissos que eu assumi comigo. Eu mudei muito a minha alimentação. Hoje eu procuro me alimentar de uma maneira muito saudável, como poucas coisas industrializadas. O que eu como, eu ainda procuro fazer boas escolhas. Eu aprendi a dizer não. Eu aprendi os meus limites, aprendi a dar limite, né? Aprendi que eu não precisava carregar o mundo nas costas. Então, foi um aprendizado muito grande sobre mim e foi uma mudança muito grande em relação a quem eu era. E eu queria ler mais um trecho do livro para vocês, que fala justamente sobre essas mudanças. Refleti muito, experimentei fazer diferente muitas vezes, falhei muitas vezes. Conquistei novas relações comigo e com os outros. Aproveitei para mudar de hábitos, estabeleci compromissos comigo. E aqui eu falo, no parágrafo abaixo, de um dia que foi muito marcante para mim, que eu digo que assim, ali foi o dia que eu resolvi mudar. Logo após a minha primeira cirurgia, a nutricionista veio até o meu quarto e me perguntou se eu tinha alguma restrição alimentar. E eu tinha todas, mas a minha resposta foi nenhuma. E ali, uma nova fase começava, a de quem come mamão. Hoje, o mamão é figura fácil na minha casa, mas essa foi a primeira lembrança que eu tenho comendo um mamão, 32 anos após o meu nascimento, né? Foi tão marcante que eu sou capaz de lembrar que eu estava com uma calça azul de bolinha branca e uma blusa branca de bolinha azul. E eu lembro quem estava comigo e como era o ambiente. Eu digo assim que nesses eventos muito fortes na nossa vida, né, eu digo que a gente tem 1 segundo para pensar assim, eu vou por aqui ou eu vou por aqui, né? E eu digo que essa escolha, essa situação do mamão para mim, essa questão da alimentação foi o momento que eu disse assim, eu vou por aqui, eu vou mudar de vida, né? Então eu também fiz alguns acordos comigo, como eu falei, e dentre eles eu precisava sonhar. Eu lembro, eu pensando, né, no que eu ia falar hoje para vocês, eu me lembrei de uma cena. Enquanto estava fazendo quimioterapia, eu não podia pegar sol, porque podia manchar a minha pele. E em pleno verão, eu estava na varanda do apartamento da minha mãe e olhando lá de cima o pessoal na piscina. E aquilo ali, para mim, assim, eu falava, caramba, um negócio tão simples, né? Podia botar um biquíni e descer e ir para a piscina, mas eu não posso. E foi muito importante acreditar que lá na frente eu ia poder retomar a minha vida e eu ia poder... E aí eu me permiti sonhar, né? Deixa eu sonhar, o que eu vou querer para mim? Como é que eu vou me presentear? Qual é a primeira coisa que eu vou fazer? E eu combinei comigo que eu iria viajar, né? E eu venho fazendo isso até hoje. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de viajar, viajo muito para perto, para longe. Eu digo que esse é meu grande luxo.
Eu gosto de conhecer pessoas, de viver a vida, assim. Eu gosto de ver a vida acontecendo. E a viagem, para mim, ela me aproxima disso, assim, me ajuda a ver a vida acontecer, sabe? Então, eu também comemoro, e eu acho que esse é um outro recado, assim, comemorem pequenas vitórias, grandes vitórias. Eu lembro quando saía um exame de sangue que tinha, sabe, tido um bom resultado de um hemograma, eu comemorava, assim. Esses dias eu fiz um exame de sangue, eu tenho muitas pessoas diabéticas na minha família, então eu me preocupo muito ali com a minha glicemia e tudo. E esse mês eu fiz um exame de sangue e o resultado da minha glicemia assim, foi o mais baixo em 5 anos. E naquele dia eu comemorei. Né? Eu falei com meu marido, falei, vamos comemorar, porque meu exame de sangue, desde 2020, que não veio com esse resultado. Então, comemorem. Eu estabeleci o dia 6 de setembro para o meu novo aniversário. Então, todo ano eu comemoro. Eu compro um bolo, eu ponho bola em casa. Eu celebro e festejo de alguma maneira, porque ali, para mim, é um marco de celebração da vida, é uma lembrança de tudo que passou, né, e de como eu estou agora. Então, eu celebro a vida e celebro tudo que for possível. Né? Então, celebrem pequenas conquistas, grandes conquistas, que isso fortalece a gente para seguir em frente. Né? Bom, e tudo isso, né, que aconteceu comigo ao longo desses anos passou, num certo momento, a me trazer uma inquietude, porque do que adiantaria eu ter passado por isso se eu não pudesse estar contando essa história aqui para vocês? Se eu não pudesse tocar uma pessoa e levar uma mensagem de autocuidado para uma pessoa e essa pessoa buscar um médico e descobrir a tempo que estava com câncer? Então, eu comecei a entender que não fazia sentido aquela experiência estar só comigo. Eu me transformei, eu mudei a minha vida, eu estou feliz. Mas e os outros? Como é que eu ajudo as outras pessoas? Eu queria que alguém tivesse dito para mim algumas coisas, né? E que talvez tivesse me poupado de passar pelo que eu passei. E aí eu passei anos ali pensando, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minhas fotos, vou fazer uma exposição... sei, eu ficava ali, tive vários projetos que não avançaram, até que em 2022 eu conheci o meu marido, finalzinho de 22, em 2023 eu falei para ele assim, eu falei, olha, já que você está entrando na minha vida, você vai conhecer a história mais importante da minha vida. E aí uma coisa que eu não contei para vocês, que durante todo o período de diagnóstico, de tratamento, eu escrevi um blog. Eu escrevi nesse blog de 2012 a 2014, porque eu senti, primeiro, a necessidade de me preservar. As pessoas queriam saber de mim, queriam notícias, as pessoas tinham curiosidade, as pessoas tinham preocupação. Mas era um momento tão íntimo que eu precisava entender a hora de abrir a porta e de fechar a porta. E eu entendi que a escrita, né, essa comunicação por meio da escrita, traria daria para as pessoas a informação de como eu estava, mas ali eu ia colocar o que eu achava que tinha que estar. Então, eu comecei a me comunicar com as pessoas dessa maneira. Entendi que também era uma forma de eu registrar o que estava acontecendo, de dar algumas dicas. Então, nesse blog, eu escrevi de tudo. Assim, eu tinha mais de 200 textos nesse blog, desde poema que eu escrevi, de música que eu gostava de ouvir, de dicas, de reflexões, de relatos ali do meu dia a dia. E foi esse blog que eu mostrei para o meu marido. E aí eu falei para ele, lê para você entender quem eu sou, como é que eu me tornei a pessoa que eu sou. E ele leu. Quando ele terminou, ele falou, Raquel, tem um livro aqui. Aí eu falei, como assim, livro? Ele falou, tem um livro aqui, você tem que escrever um livro. Isso foi em abril de 2023.
Eu não sabia nem por onde começar, não levei muito a sério aquela ideia do livro, mas toda vez que eu pensava sobre essa possibilidade do livro, vinha à minha cabeça uma vizinha de infância, que eu não lembrava o que ela fazia, mas eu lembrava que ela dava ingresso para as crianças do Rock in Rio, né? Eu sabia que ela trabalhava com cultura, com arte. E aí, no aniversário dele, nós fomos para Paraty, estava tendo um festival de jazz em Paraty, e aí daqui a pouco eu ouço Raquel, e tinha 30 anos quase que eu não via essa vizinha. E era ela. Ela me reconheceu. Eu não falei nada, mas eu falei para ele, eu falei, você lembra daquela vizinha que eu comentei? Quando eu penso no livro, eu penso nela, é ela. Aí ele falou, caramba, mas você não falou nada? Eu falei, não, ela estava trabalhando na produção do festival. Eu falei, não falei nada, né? E aí passou. Quando chegou outubro de 2023, começaram a me convidar para palestras, né, do Outubro Rosa. Aí eu falei, as pessoas querem ouvir o que eu tenho para falar. Eu vou escrever esse livro. E aí eu falei, bom, eu vou tomar coragem, vou mandar uma mensagem para ela. E mandei um e-mail e tal. Eu falei, não sei de que jeito você pode me ajudar. Não sei por que eu pensei em você, mas eu estou ouvindo a minha intuição. E eu tenho esse projeto, eu tenho todo o material no blog. Eu também tinha muita preocupação de perder, porque o blog já era ali uma plataforma obsoleta. E aí ela me respondeu, ela falou, e Raquel, tudo bem? Ela falou, claro, eu sou assessora de imprensa de uma editora que trabalha com biografias. Eu mesma já escrevi 3 livros. Eu já assessorei outros autores, né, na publicação de livros, e eu tive um câncer de ovário. E aí eu falei, bom, agora eu entendi porque eu pensei em você, né? E aí começamos, eu digo que eu gestei esse livro por 9 meses, eu escrevi esse livro durante 9 meses, com base em tudo que estava no blog. No blog estava todo o durante, eu não tinha nada do antes e não tinha nada do depois, então isso eu tive que escrever. E aí lancei esse livro no ano passado, né? E aqui eu vou me aproximando do final, e eu queria ler mais um trecho aqui do livro, que eu gostaria de deixar como mensagem, que diz o seguinte: uma vez ouvi alguém dizer que a cura não tem linha de chegada. É isso mesmo. Ela acontece a cada dia, constantemente, com cada decisão que tomamos, com cada escolha que fazemos. E eu diria que a saúde e a cura não têm linha de chegada. Eu não acordei um dia e alguém disse para mim, agora você está curada, Raquel, não precisa mais fazer nada. Ou agora você está saudável, você não precisa fazer nada. Isso não existe, né? A cura, ela acontece todos os dias, com aquela preguiça que a gente vence para fazer uma atividade física, com o que a gente escolhe para se alimentar, com o que a gente escolhe, né, para pensar, para fazer, com as pessoas que a gente escolhe para estarem perto da gente, com os limites que a gente coloca, com todas as decisões que a gente toma. Então, desejo que vocês façam boas escolhas todos os dias. Obrigada. Obrigada, Raquel. Nossa, me identifiquei naquela parte que você falou do exame que guarda na gaveta. Eu sou assim, gente. Não, total, porque assim, eu sou meio, não sei, aí eu vou ao médico, é todo um processo, que é o processo de marcar o médico, aí o médico passa o exame, aí depois eu levo um tempo para fazer o exame, depois eu levo um tempo para levar para o médico de novo, né? Mas, enfim, às vezes é também um processo de fuga, né? De negação, não é? Que a gente precisa vencer. Não sei se alguém tem alguma pergunta, alguém quer fazer alguma reflexão a partir do que a Raquel falou. Acho que lá atrás estão com uma pergunta, né? Estava ouvindo assim um conversinho. Outra coisa interessante também que você traz é que muitas coisas eu vejo assim, não é?
a gente vai adquirindo pela idade, porque a idade naturalmente traz uma reflexão para a gente sobre o que importa, sobre o que não importa, mas é importante que você teve todas essas reflexões muito antes do que se deve ter, não é? Então, isso é importante assim também para quem está ouvindo, né, a sua fala, refletir, porque a gente não nasce pronto, a gente às vezes leva uma vida inteira para chegar a algumas conclusões que você traz, né, sobre as escolhas de quem a gente quer ter por perto, as escolhas das nossas batalhas, que eu acho que é uma coisa também importante. O que é que vale a pena brigar, o que é que não vale a pena brigar, quem a gente quer do nosso lado, quem a gente não quer do nosso lado. Então, você trouxe muitas reflexões assim importantes, amadureceu, né? Amadureceu a força, mas foi. Não sei se Maria Eugênia quer falar alguma coisa. Está todo mundo meio tímido, né? Mariana, quer perguntar? Eu agradeço também, gente, porque toda a equipe lá da nossa subprocuradoria está presente. A gente tem uma rotina pesada lá, a gente também ouve muito sofrimento, então também acho que fica um aprendizado, né, de algumas coisas também que a gente ouviu aqui. Fernanda também está aqui hoje com a gente. Quer falar, Mariana? Então, deixa eu falar no microfone. Obrigada, Raquel, então, pela vinda. Eu acho que é muito importante. Quando você falou, 32 anos, sedentária, eu me vi na sua fala porque eu sou assim, eu como muito mal e trabalho bastante. Então, me tocou muito a sua fala, de como você vivia e tal. E a pergunta que eu queria fazer após as cirurgias, né, essa primeira e depois essa sua escolha por enfim, tirar outra mama, assim, preventivamente, eu queria saber como foi para ti se relacionar depois. Como é que você conseguiu? Porque depois você já dá um corte para o seu relacionamento, que você conheceu. Como é que foi esse primeiro momento pós-cirúrgico e se relacionar mesmo e conseguir, né, esse movimento seu de pós-autocuidado, você conseguir se entregar novamente para alguém ali, para uma relação, tendo em vista essas condições? Como é que foi para você? Conseguir se perceber novamente como mulher. Exato. Como é que foi essa Aliás, parte? falando nisso, achei interessantíssimo essa primeira proposta, né, que você fez para si mesma, né, esse ensaio sensual, porque, assim, sinceramente, seria a última coisa que eu pensaria, não é? Então, achei, não é uma coisa tão inusitada, e para ver como é que o atravessamento é uma coisa tão pessoal, não é? Bom, primeiro, eu precisei conseguir me olhar, né? Eu lembro, isso está relatado no livro, eu acho que, para mim, uma das histórias mais fortes assim, foi quando eu olhei para a cirurgia e eu tive que tomar o primeiro banho sozinha. Porque até então eu tomava banho com sutiã, porque eu não podia tirar por conta dos curativos. E essa história está relatada no livro com um texto meu, um texto do meu irmão, porque foi ele que me deu o primeiro banho. E eu estou contando isso para te dizer como é que foi difícil para mim, primeiro. Eu pedi para ele ligar o chuveiro bem quente, fechar a porta e deixar o espelho embaçar. E aí eu pedi para ele me colocar na frente do espelho. Eu abri o sutiã e eu pedi para ele ir limpando o espelho devagar, para que aquele corpo pudesse se revelando aos poucos. Então, eu já tinha uma conexão muito grande com meu irmão e passei até ainda mais, porque ele foi fundamental nesse momento para mim. E, a partir dali, eu comecei a trabalhar essa nova imagem. Eu fiquei com cicatrizes embaixo da mama. Eu precisei aprender a entender que ali é a minha história, gravada no meu corpo, que elas contam uma história. E a primeira vez que eu escolhi tirar a roupa na frente de um homem foi com sutiã.
eu não tirei o sutiã e ele respeitou isso, né? Até que eu pudesse ir me sentindo à vontade, até que eu pudesse tá bem para ir contando essa história. Então, o que eu normalmente fazia era, primeiro, contar a minha história, porque a pessoa já sabia que ia encontrar uma cicatriz, ia encontrar um seio reconstruído, né? E que ficou muito bom. Então, e eu passei a tomar partido disso, passei a brincar que assim, agora eu não preciso mais andar de sutiã, posso andar sem sutiã. E a coisa foi ficando divertida, eu fui levando com bom humor, né? Até que eu comecei a perceber que a coisa estava muito mais na minha cabeça do que na cabeça do outro, sabe? O incômodo estava muito mais na minha cabeça do que na cabeça do outro, assim. Então, hoje, para mim, eu não tenho problema nenhum em relação a isso, problema nenhum em relação às minhas cicatrizes. Eu tenho uma tatuagem aqui do lado escrito Mulher de Peito, porque eu digo que ela tem um duplo sentido, né? Da força e da coragem, mas também de ter um peito de novo, né? Então, acho que foi assim, foi muito gradativo e começando pela minha aceitação primeiro e entendendo que o incômodo estava mais em mim do que no outro, né? Que eu continuava tão mulher ali quanto antes, e talvez até mais interessante, porque eu já estava mais madura, né? Eu tenho uma pergunta, Raquel. Como espiritualidade e o que você passou? Como é que você combinou essas duas coisas? Como foi para você? Isso foi um momento de força? Como foi? Ou uma sensação de injustiça num primeiro momento? Porque eu? Como é que foi para você isso? Olha, eu nunca pedi a Deus que eu não tivesse nada. Nunca. Depois, né, que eu apalpei o nódulo, eu sempre pedi a Deus que me mostrasse o que estava ali e que me ajudasse a resolver o que estava ali, né? Porque para mim o que era, né? Estava posto. Eu também nunca perguntei para mim por que eu, mas eu perguntei para quê, né? Para quê? O que eu faço com isso? E eu acho que por isso essa minha inquietação de querer devolver para as pessoas, de querer ajudar as pessoas, porque para mim aquilo ali tinha algum sentido na minha vida e na vida do outro. Eu falo no livro, 45 dias antes, mais ou menos, da minha cirurgia, da minha descoberta, a minha gerente do banco me ligou me oferecendo um seguro de vida mulher. Aí ela falou assim, Raquel, você não quer comprar um seguro de vida mulher? Eu falei, eu falei, que? Eu não estou pensando em morrer agora, sabe aquela coisa assim, né? Aí ela falou assim, não, mas eu estou precisando bater minha meta aqui, estou precisando vender produto do banco. Não, nem eu sabia, eu não tinha nem apalpado o nódulo ainda. Foi 45 dias antes, mais ou menos. Aí eu falei para ela assim, tá, eu vou fazer para te ajudar. Ela falou, Raquel, é 20 e poucos reais, você fica com seguro de vida, ele tem cobertura no caso de câncer de útero, ovário e mama, e ele também tem outros serviços, tem chaveiro, tem umas coisinhas assim. Eu falei, tá bom, vou fazer para te ajudar. Fiz. Quando eu liguei para ela, eu falei, você não vai acreditar, eu estou com câncer de mama. Aí ela falou assim, Raquel, mas assim, tem pouco mais de 40 dias que você, né, fez o seguro, eu acho que não vai cobrir. E aí eu falei para ela, eu falei, vamos tentar, né? E o valor que eu recebi do seguro foi exatamente o valor da minha cirurgia. Então, assim, ali eu falei, gente, não é por acaso, né? Não é por acaso. A gente tem que acreditar que tem né, do poder de Deus, assim, porque não é por acaso. E durante a minha cirurgia, a médica, quando saiu, falou para minha mãe, você acredita em Deus? Porque a patologista viu o impossível. Tinha uma micro metástase no meu linfonodo, um linfonodo aqui na axila, que poderia me dar o risco ali de ter uma metástase.
seria algo que, segundo ela, ninguém veria. Ninguém veria naquele momento, naquelas condições, talvez depois, na segunda biópsia que é feita, com mais tempo, né, com mais precisão, e aí talvez eu tivesse que voltar para a mesa de cirurgia. Ou talvez não vissem e eu poderia ter uma metástase. Então, assim, eu fui acompanhada durante todo o tempo por um amigo, uma pessoa muito espiritualizada, uma pessoa de muita fé. E eu tive muita fé, assim. Eu digo que, em certos momentos, era o que eu tinha. Era o que me sobrava, assim, né? E não era só o que me sobrava, era o que me sobrava, né? Então, a fé, para mim, ela foi parte fundamental, e não só naquilo que eu acreditava, mas daquilo que eu via acontecer, né? A questão do seguro, a questão da cirurgia, os sinais, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Raquel, essa inquietação que você teve trouxe para você o verdadeiro sentido da vida, o seu propósito de vida, já que você olhou para toda essa situação e resolveu partilhar, né, compartilhar com outras pessoas. E se antes disso, você somente com o seu trabalho, com a vida que você tinha, você sentia algum vazio existencial? Você não se sentia completa? Essa inquietação, ela me fez, por muito tempo, buscar um propósito. Porque, assim, eu passei por aquilo, mas, para mim, eu precisava usar aquilo para alguma coisa, para eu cumprir um propósito. E eu não sabia que propósito era esse. Durante o tratamento, eu estava solteira, mas eu vi muitas mulheres sendo abandonadas pelos seus companheiros. E isso me trouxe, né, porque o câncer de mama ele mexe muito com o nosso feminino. Essa experiência que eu tive de observar outras mulheres também me trouxe um olhar muito forte para esse grupo, né, para o feminino. Como é que a gente tem um sofrimento adicionado nesse momento, às vezes, né? E aí, quando eu cheguei no livro, tudo para mim começou a fazer sentido, porque assim foi um momento que muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu fiz o livro, eu escrevi o livro começou a me abrir portas para estar em alguns espaços falando sobre ele. Mais ou menos nesse período, eu passei por dois eventos que me mostraram a falta de representatividade de mulheres e pessoas negras em certos espaços, em certas posições. E isso tudo me fez querer muito trabalhar com mulheres e pessoas negras. Então, foi isso que me levou a começar a fazer mentoria. Então, eu faço mentoria dentro da Petrobras para mulheres e para pessoas negras, mentorias afirmativas. Eu faço mentorias voluntariamente fora da Petrobras, em ONGs, né, que eu busco para que eu possa apoiar a carreira de outras pessoas. Então, assim, tudo aconteceu ao mesmo tempo e ali eu entendi assim, o que eu queria fazer. Eu queria ajudar pessoas por meio da minha experiência, fosse a minha experiência profissional, fosse a minha experiência pessoal, né? Com a minha experiência profissional, eu mentoro pessoas. Com a minha experiência pessoal, eu escrevi um livro, eu dou palestras, né? Então, ali eu realmente me encontrei. Se eu sentia um vazio, eu não sei se eu senti um vazio, mas assim, eu tinha uma vida assim, imediatamente naquele momento que ela não me agradava, assim, era uma vida muito estressante. Era uma vida que eu já tinha uma função gerencial na época, né? Eu tenho uma função gerencial na Petrobras, eu trabalho dentro da área de responsabilidade social. Eu já tinha uma função, mas eu trabalhava num ambiente muito masculino, eu trabalhava com manutenção predial, com obras. Eu vivia muito estressada, eu nunca tinha tempo, eu tinha um telefone que não parava de tocar, que eu ficava de sobreaviso de domingo a domingo.
Era um outro momento da instituição, assim, né? Hoje eu acho que as coisas evoluíram, a gente consegue cuidar muito mais das pessoas, e eu sentia que as coisas precisavam mudar. Eu me alimentava mal, eu sentia que eu precisava mudar, que aquilo era insustentável. Não sei se é um vazio, mas eu acho que é uma percepção de que aquilo ali não ia se sustentar por muito tempo, né? Só dar um recado. Eu queria só deixar para vocês, eu trouxe alguns livros, eu trouxe 3 livros para sortear, no final a gente vai fazer o sorteio, mas se alguém se interessar, esse livro está à venda na Amazon, tá? Então, Tudo Vai Bem Aqui no Peito, Como Superei um Câncer aos 32 anos, se digitar meu nome, Raquel Galiza, Raquel com CH, Galiza com L e Z. Vocês vão achar muita coisa do que saiu no ano passado, muita coisa sobre essa minha história. E eu tenho um Instagram também profissional, que eu falo muito sobre questões ali profissionais de carreira, mas falo também dessa experiência, que é raquelgaliza.oficial. Então, se interessarem também, sigam Raquel com CH, Rachel Galiza, que é G-A-L-I-Z de zebra A.oficial. E aí eu levo alguns vídeos falando sobre algumas questões, principalmente presentes ali no universo das carreiras das mulheres. Falo muito sobre mentoria, falo sobre minhas palestras, falo sobre essa experiência, tá bom? Quem se interessar e puder prestigiar também, agradeço, tá? Obrigada.